Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sofia Schuch, eu sou repórter de SG da Exame e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso videocast Negócios Sustentáveis. A nossa convidada da vez é Cris Achê, mentora, conectora de pessoas e diretora do programa ABPW da Exame Sample. Prazer, Cris, estar aqui conversando com você. Temos muito que conversar hoje. Prazer imenso, só que você esqueceu uma coisa que eu gosto muito. Eu sou uma eterna aprendiz. Ah, viu? Então vamos começar o papo com a eterna aprendiz aqui. Eu brinco muito que eu não saí da fase dos porquês. Sim. Então, eu acho que essa curiosidade permanente é o meu mote, é o meu norte e o meu mote. E eu tento transmitir para as pessoas em volta de mim essa vontade de estar sempre aprendendo. Faz lindo. Muita diferença. Não, totalmente, Cris. E aí tu tem uma vasta carreira aí, né? Tanto na questão de liderança de mulheres, né? Até chegar a essa mentoria. Conta para nós um pouquinho, né? Como que chegou a tua jornada aí? É muito engraçado, né? Porque quando eu olho para trás, assim... Hoje eu sou conhecida como uma pessoa que cuida de mulheres. Uhum. Mas é muito curioso, porque quando eu olho para trás, a minha vida foi muito masculina. A minha vida, eu evoluí no mundo executivo 100% masculino. Uhum. Eu comecei minha carreira em banco, na França, muito pouco tempo. Depois que eu entrei na indústria, eu me apaixonei e nunca mais saí. Uhum. Ou seja, eu podia ter ganho muito mais dinheiro do que ganhei se tivesse ficado em banco, mas a paixão por criar emprego, a paixão por ver o produto era muito mais forte. Uhum. Então eu comecei lá em Paris, eu trabalhava na Aerospatiale, que hoje se chama Airbus, que fabrica foguete, avião, satélite, míssil e helicóptero. Apenas coisas masculinas, Cris. Só, né? E trabalhei na área financeira. Uhum. Comecei no jurídico, mas migrei muito rapidamente para a área financeira. E quando eu voltei para o Brasil, 10 anos depois, eu fiquei 25 anos numa empresa que fabricava trem, metrô, turbina, aerogerador. Nossa. Enfim, infraestrutura de base na Alstom, que também era muito um ambiente 100% masculino. Uhum. E aí foi muito curioso, quando eu decidi sair do mundo executivo, eu fiz um track de inovação com o Cass em 2017, em fevereiro. E aí eu falei, cara, já deu. Pagando a última mensalidade da segunda pós da minha filha fora do Brasil, e meu filho estudou fora também, estudou na Suíça. Enfim, eu falei, não, agora vou cuidar só de... cuidar de mim e vou mudar um pouco a vida. E aí eu tinha sido colocada numa chapa para ser a primeira mulher no conselho de administração do IBEF. Olha, que legal. Então, eu aceitei o convite em janeiro. Em fevereiro, eu decidi que eu ia sair do mundo executivo. No dia da posse, eu achei que era correção da minha parte. Chamei os meus pares e... olha, se vocês quiserem, o suplente assuma, porque eu não vou ter cartão de visita corporativo. A partir de agora, é Cris S.A. e não vou poder... sponsorizar evento, levar para visita à fábrica, absolutamente nada disso. E foi muito curioso, porque que absurdo, lógico que você vai ficar, não vai ser o seu suplente que vai assumir, nada disso. E um dos meus pares era o Zé Cláudio Securato, olha, fundador da Sample Escola de Negócios. E ele, muito habilidosamente, Cris, você está saindo do mundo executivo quando? Eu falei, sexta-feira é meu último dia. Ele falou, podemos almoçar na segunda? Nada nessa vida à toa. Não, é inacreditável, né? E aí eu não tenho nada ainda agendado, ok. E aí ele me convidou para dirigir um programa. Olha o quão hilário. Muito. Ironia do destino. Para dirigir um programa de formação, um pós-MBA, na época a gente chamava de pós-MBA, a BPW, de formação de mulheres para conselhos de
administração. Uhum. Falei, cara, você tá louco? Eu dirigindo um programa de mulher? Sim, olha a minha trajetória. Olha a minha trajetória. Eu só convivi com homem a vida inteira. Ai. E tenho 65 anos. Você imagina se hoje essas áreas já ainda são masculinas, imagina. 60... Quer dizer, há 65 ainda amadureceu, não. Né? Há 40 anos atrás. Sim. Né? Então, aí foi muito curioso. Eu pedi 48 horas para refletir. Voltei. 48 horas difíceis, né, Cris? Uma decisão. Porra, dificílimo pelo seguinte, eu tinha pensado, e aí tem um ponto bem interessante, que bom que você abordou isso. Eu tinha pensado assim, 6 meses de sabático, eu era workaholic, aliás, não sejam workaholics, tá? Não é uma coisa legal. A gente pode até abordar isso depois. Mas eu falei, putz, meu filho na época morava na Suíça, minha filha morava na Inglaterra. Falei, cara, vou 6 meses viajando, eu adoro viajar. Com certeza. A minha unidade de valor é viagem. Mas balançou. Aí eu tinha 4 condições, e uma delas, que eu acho que é a que interessa pra gente aqui hoje, era o seguinte: Zé Cláudio, ok, vamos fazer só para mulher. Me incomoda um pouco, porque eu tenho medo de ter muita piruagem. Olha os meus próprios vieses. Sim, já veio, né, com isso que é. Mas, ok, mas quando tiver 30, 40 alumni em conselho, a gente abre para os homens. Ele foi extremissimamente habilidoso. A resposta dele, ok. Você se incomoda da gente bater o martelo no número mais lá para frente? Não, tudo bem. Sim, ou seja, faz todo sentido. Me enrolou. Sim, na hora Se ele tivesse dito não, provavelmente nós não estaríamos conversando hoje. Com certeza. Para mim, era um deal breaker. Era uma questão fundamental, porque eu achava que esse troço só de mulher. E 650 mulheres depois, a gente ainda está no programa. Que legal, olha aí, bateram e, né, seguiu. E eu me realizo muito, tá? Como eu me alimento de gente, isso para mim me nutre. E assim, as pessoas, antes de mudar de emprego, as ABPETs, que é uma maneira gentil que a gente se autodenomina, carinhosa, cada vez que uma ABPET me liga, Cris, o que você acha de eu fazer isso ou aquilo? Então, quer dizer, essa interação, para mim, é muito, muito, muito rica. Não, é muito legal. E realmente tu tá vivo e aprendendo, né? Com todas essas mulheres, né? Isso é muito incrível. E aí, parando para pensar, assim, né? Nesses desafios, né? De ser mulher, tanto no mercado de trabalho, como em cargos de liderança, né? O que tu acha, assim, que a gente avançou? O que a gente ainda tá patinando, digamos assim? A gente avançou muito. Mas o fato da gente ainda ter que falar sobre o tema... Significa que não está resolvido, Significa que né? não está resolvido. Sim. Quer dizer, enquanto a gente estiver chamando mulher para falar sobre posições de liderança, a importância da diversidade, etc., etc., é sinal que não está resolvido. Eu converso muito com algumas amigas minhas negras no sentido assim... comecem a só aceitar convite para falar da expertise que vocês têm. E não mais como de mulher o quão negra, difícil ser mulher negra, etc., etc. Não tem a menor dúvida que é. Sim. Né? Mas é assim, é uma inversão que eu acho que deveria acontecer. E muitas mulheres já estão assim, não quero mais falar. Eu, por exemplo, no primeiro ano meu na Exame, me convidaram para falar no Dia da Mulher. Eu falei, não quero falar no Dia da Mulher. Acabei falando, tá? Sim, eles te colocam naquela caixinha, né? Que nem não vão pedir para eu falar como mulher branca, né? Mas aí porque como mulher negra se... não, mas mesmo. Não faz sentido. É assim, quantos homens vão ter presentes? Não está previsto. Eu falei, tá errado. Então, assim, avançou muito. Sim. Né? E eu trabalhei com países muito complicados, onde a posição da mulher é bem pior do que no Brasil. Quando eu comecei minha carreira na França, honestamente,
Foi duro, tá? Porque eu ainda tinha um agravante, né? Que eu trabalhei numa empresa que tinha algumas restrições de confidencial defesa, porque a gente trabalhava com foguete, míssil e aviões militares também. E, além do mais, era brasileira. Então, eu tive vários agravantes, sim, tive que quebrar muito paradigma. Mas foi incrível. Agora, essa evolução, ela existe. Tem gente hoje que não sente o menor problema de ser mulher e é um não problema. Que bom. Alguns anos atrás era impossível isso. É verdade, é verdade. Acho que com certeza avançou, mas ainda tem essas questões, ainda tem né? um espaço. Sim. E dentro do mundo de conselhos, que é onde eu tenho atuado bastante, o percentual já aumentou, já melhorou. Mas... ainda queremos mais, né, Cris? Queremos mais, não é pelo prazer de querer, sim, mais, né? Eu acho que é muito importante a gente ver isso. A gente quer mais porque a diversidade gera resultados positivos. Né? A gente quer mais como a gente quer todas as diversidades. Perfeito. Não é só de gênero. Quando, há uns 5, 6 anos atrás, algumas mulheres e eu co-criamos uma certificadora de empresas que tem no mínimo 2 mulheres em conselho, o WOB, Women on Board. Quando a gente criou esse selo, até na época com apoio muito forte da ONU Mulher, a gente se preocupou muito nesse foco de diversidade, com uma convicção muito grande de que a porta de entrada de muitas diversidades em conselho também passava pela mulher, porque a mulher traria esse olhar diferente. Com certeza. E aí a grande notícia boa, né? Não sei, eu adoro entrar lá no site do World Economic Forum. Tem alguns dados sensacionais. E quando você olha, por exemplo, as características do profissional para os próximos 10 anos. Quando você elenca, você vai ver que são todas características femininas. Olha que legal. E isso, Sophie, é incrível. Porque durante muitos anos a gente buscava um profissional que tivesse as características do caçador, etc. Então, esse aumento de mulheres em várias posições de liderança, em conselho, etc., etc., é muito ligado às nossas características. Eu, no passado, eu usava terninho. Né? Eu imitava o comportamento masculino, né? Para fazer parte. Agora, com essa evolução, todo mundo diz que eu sou um pouco sonhadora, né? Mas se o World Economic Forum está dizendo isso, não é só sonho meu. Né? Então, isso tem demonstrado que... não quer dizer que os homens não tenham futuro, não é isso. Mas eles vão ter que desenvolver algumas competências que hoje, para a gente, são natas. Sim, com certeza. Cara, então isso é muito bacana. Tocou, né? Não, e eu acho que é um avanço mesmo, né? Assim, eu ia ficar feliz de ver também, né? É interessante também, né, Cris, que essa questão, né, de gênero, racial, qualquer que seja, a gente trabalha muito com outras áreas também, né? Tá tudo muito conectado, né? Que nem a gente fala na questão do clima, né? O ano passado, o Fórum Econômico Mundial, de novo esse ano, falou do risco climático como um dos maiores, né? E as mulheres, né? As pessoas negras, elas estão mais vulneráveis, né? Então, tudo isso conversa, né? Assim, com essa pauta. E conversa de uma maneira positiva, né? Porque é uma pauta que, em função aí de alguns governantes que a gente nem precisa citar, sim, né, é uma pauta que ficou um pouco no segundo plano. Sim. Só que o que eu acho incrível, né, eu, por exemplo, já indiquei conselheiras, na época, um pouco antes da pandemia, eu fui muito, muito questionada, me pediram muitas indicações de conselheira para empresas que estavam fazendo IPO na Bolsa. Por quê?
Porque se não tivesse mulher no conselho, o IPO não seria um sucesso. Olha aí. E algumas mulheres se sentiram mal. Não, que absurdo, eu não quero entrar porque eu sou mulher. Cara, entra, depois você vai provar que você é muito boa e vai trazer outras mulheres. Mas essa minha digressão foi para dizer o seguinte: tinha um momento que era politicamente correto fazer. Hoje, não é mais, infelizmente, essa preocupação do politicamente correto em função desses caras, mas ainda assim, algumas empresas entenderam que elas só vão atrair grandes talentos, né? Você tem muito mais, minha filha, meu filho, vocês têm muito mais prazer e buscam empresas onde tem a diversidade. Com certeza. Então, a gente saiu um pouco, né? Então, o que a gente perdeu em função de até algumas leis nos Estados Unidos proibirem alguns critérios desses, algumas empresas que foram proibidas, não proibidas, mas iam deixar de ser fornecedor do governo americano, mas mesmo assim elas tiraram das políticas, mas continuam fazendo. Olha. Então isso é um bom sinal. Sim, é positivo mesmo, né? É um sinal de que percebeu-se que tem um valor agregado. Se eu tiver todo mundo com o mesmo óculos, não vai rolar, né? Não, com certeza, né? Essa lente, né, que fala, os outros olhares, né, as outras vozes que precisam estar ali no centro, né, Cris? E eu achei interessante essa questão da diversidade e o impacto no negócio, né? É totalmente conectado, né? Acho que as pessoas às vezes não entendem, não é só sobre ter mulheres lá. Não, e tem uma estudos hoje, tem um estudo da Price que é incrível, que coloca o resultado mesmo. Bottom line, a última linha do balanço, mensurável, etc, sim, etc. Sim. Cara, não, super interessante essa visão, Cris. E tem alguns bondes que estão... tem alguns instrumentos financeiros hoje que estão sendo lançados que têm alguns prêmios relativos, redução de taxas e spreads menos significativos, ou seja, com maior retorno, em função de alguns critérios, tanto de clima quanto de diversidade, etc. Algumas empresas estão muito ricas com relação a isso. Várias capas aí da Exame estão trazendo essas empresas para a gente conhecer. E assim, as pessoas têm orgulho de trabalhar nessas empresas também. Verdade, Cris. Eu acho que tu tocou num ponto bem interessante também, né? Dessa questão, né? Trump nos Estados Unidos, indo contra as políticas de diversidade, mas o mercado mostrando que não vai também recuar, né? De certa forma, porque aquilo faz sentido. Então, a gente não recua. Isso acho que isso é interessante. Assim. E eu acho bacana, você tira da tua política interna, mas continua fazendo. Exato. Eu, em um determinado momento da minha carreira, a gente dava bônus para executivo ligado o critério. Foi bem revolucionário na época de contratação de mulher. Olha, bem interessante mesmo, isso, né? Isso na Alstom. Algo que não era bem nada comum, né? O meu CEO na época era brilhante. Foi o primeiro CEO brasileiro na Alstom, José Luiz Alqueires. Que legal. Foi fera. A gente se inspira muito, né? Ai, como é bom. Assim, como é bom. Com os líderes. É bacana se trazer isso de inspiração. Porque eu, infelizmente... Eu não tive muitas executivas em quem me inspirar. Eu não tinha nem para cima, né? Lembrando a minha idade, né? Então, para cima não tinha ninguém, para o lado eu tinha algumas, né? Então, como é bom hoje você poder se inspirar em alguém, né? Sim. Não é? E você apelar, chamar, pedir socorro, né? Mentoria é muito importante, mas um grande erro que as mulheres fazem é de quererem agora só terem mentoras mulheres. Não. Sim, não. Tem que ter mentor homem também, viu? Não, eles têm que estar junto na mesa, né, Cris, para falar. É verdade. Senão, não rola. Essa questão da agenda ESG, né, nesse contexto geopolítico que a gente tem, que é desafiador para essa agenda, como que tu tá percebendo isso nos conselhos, assim? Ganha mais relevância? Como que tá esse cenário? É muito difícil generalizar. Sim. Nos conselhos. Caso a caso. É muito... Então, você tem o pacote de empresas listadas. Essas são mais vigiadas
pelo mercado e pelos investidores, então tem algumas regras, etc. B3 colocou algumas regras bastante interessantes com relação a isso e as empresas registradas não têm opção, né? Então a gente está entrando na segunda fase, né? Que bom, né? A gente tinha muito medo e houve uma consulta pública. E aí foi muito bacana, porque eu liderei um grupo que ajudou bastante, com muitas observações com relação à consulta pública e, obviamente, com muitas alunas, né? E a gente fez um trabalho lindo. E várias das nossas considerações foram acatadas, e isso foi muito bom. Então, esse grupo é regulamentado, etc. Aí você tem outros grupos com algumas características diversas, né? E aí você vai ver, dependendo do nível de governança da empresa, você tem critérios, às vezes, mais severos, mais rigorosos, né? E aí vai variar muito de empresa. Caso a caso. E aí você vai achar que eu sou um pouco repetitiva, e estou sendo. Não. Voluntariamente. A atratividade de uma mão de obra difícil de atrair hoje também passa por aí. Você tem empresas que hoje são reconhecidamente ESG na veia. Você tem uma série de empresas que se preocupam e é sensacional. Então, a gente poder valorizar essas empresas é bom, né? E aí você tem algumas pessoas que notoriamente defendem essa causa. Algumas conselheiras e conselheiros que notoriamente defendem essa causa, que tem essa etiqueta. E é bacana. Não, com certeza. Não, é muito legal, assim, essa visão toda, Cris. Eu acho que pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, que tava muito bom, Cris, alguma mensagem, né? A gente podia ficar falando aqui a tarde inteira, né, Cris? Esse assunto rende. Mas eu acho que uma mensagem, assim, que você gostaria de mandar para essas mulheres que querem chegar daqui a pouco em cargos de liderança, ou, né, algumas que já estão fazendo um trabalho muito bacana. Tem alguns pontos que eu acho que são fundamentais, né? Primeiro, ousem. Se a gente não ousa, a gente não chega em lugar nenhum. 2, façam saber o que vocês querem, né? A intencionalidade. Hoje eu tomei café com uma alumni da T14. Nós já estamos entrando na 20. Ou seja, já se formou há algum tempinho. E aí, não, Cris, eu quero ser conselheira, sim, agora eu quero ser conselheira. Eu falei, você já disse para alguém que você quer ser conselheira? As coisas têm que ser ditas, né? Tem que ser ditas. Então, se você quer ser CFO, se você quer ser qualquer gerente, qualquer coisa que você queira ser, as pessoas têm que saber que você quer. Essa intenção, né? Essa intencionalidade, ela é fundamental. 3, se prepare, mas não tenha síndrome de impostora. Né? O homem, para aceitar uma posição, se ele tiver uns 55%, 60% da descrição do cargo, ele já se sente habilita. Pronto, né? A mulher precisa ter 120%. Né? Então, se prepare, mas tenha consciência do teu valor. Mas hoje, para você ser um bom líder, uma boa líder, passa essencialmente também pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento, você cuida de você. Né? Eu tenho estudado neurociência, eu tenho estudado virtuologia, eu estou apaixonada por virtuologia. O que é isso, Cris? Cara, essa área eu não conheço. Não, a gente... eu quero saber. A gente vai tomar um café. Pra me contar isso tudo. A gente vai tomar um café ou almoçar, alguma coisa, um happy hour talvez seja mais divertido. Né? É uma maneira de você
reconstruir os teus circuitos neurais com o objetivo de mudar alguns hábitos que se você só consegue reconhecer essa necessidade se você tiver um autoconhecimento muito forte. Nossa, que interessante É apaixonante. Então, assim, cuidem do intelecto, mas cuidem do cérebro. E todo mundo me conhece, cuidem do coração. E sejam felizes, né? Que nem tem aquela frase, para ser bem sucedido, primeiro você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz consigo mesmo e não ter a responsabilidade de também botar a tua felicidade no nome dos outros. Exatamente. Né? Ou quando acontecer aquilo, não, é o hoje. E talvez tu chegue lá porque tu é feliz hoje, né? E uma coisa que eu achava absurdamente, não vou dizer ridículo porque é um termo muito forte, mas achava que era coisa de garotada, o flow é sensacional. O flow. Cara. Essa palavra é muito boa. Cara, mas é sensacional. Eu às vezes saio de casa e mudo o meu programa e geralmente para melhor. Porque eu estou aberta a ouvir coisas. Eu estou aberta a mudar aquilo. E mais uma coisa fundamental. Pode falar, Cris. Não queiram controlar tudo. Sim, tem coisas que não, né? Não adianta. E assim, eu fui uma pessoa extremamente controladora. Seguir a risca, assim, Eu, quando entrava no museu, eu sabia que eu ia olhar o terceiro quadro de cima para baixo. Tu esquecia do flow, né, Cris? Cara, eu era o anti-flow, total. Eu viajava e sabia... planejar, daqui a pouco tinha alguém do teu lado ali que era uma pessoa-chave, né? E agora não. Agora eu entro no museu, eu nem sei que vou entrar naquele museu. E eu acho que isso é interessante, porque às vezes as pessoas estão tão nas redes sociais, no celular, que elas esquecem desse flow, né? Que é tipo no ritmo do dia, na correria, às vezes se perde e acaba vivendo no automático, né, Cris? Assim... E para fechar... Fala. O mundo seria melhor se, a gente pensasse menos na agenda própria. E mais a coletiva. 2, a gente deixar a autoestima de lado e o celular longe. Sim, é verdade. Aí ajuda muito. Conexão real, né? Mas de vez em quando, né? Não, com certeza. Olho no olho. É tudo de bom. Adorei, Cris. Super inspiradora aí. Agora, se você confere o nosso bate-papo completo no YouTube da Exame ou no Spotify. Obrigada, Cris. Foi ótimo. Uma delícia. Até a próxima. Uma delícia mesmo. E happy hour pra gente falar de... Temos muitos assuntos pro happy hour. Muita coisa.